Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma live da nossa série de 30 lives, diárias após o Covid. Então a gente fez um desafio, e sempre o quê? Falando sobre cirurgia guiada, tentando mostrar todos os benefícios para os amigos e colegas. Boa noite. Luzia, beleza, tudo bem? E tentando mostrar então todos esses benefícios da técnica da cirurgia guiada, Técnica essa que a gente já utiliza aí há mais de 15 anos, E mostrando todos os benefícios para que os dentistas que têm interesse, os colegas que têm interesse em saber. Então eu fiz uma sequência. Olá Flávio, tudo bem? Fiorella, tudo jóia? E aí, o pessoal tá chegando para a live de hoje, A live de hoje, casos unitários, cirurgia guiada em casos unitários. Então, para que a gente possa, tudo bem aí no Peru, Fiorella? Tudo certo? Beleza, Magno chegando, pessoal tudo entrando, ótimo. Sexta-feira, Sexta-feira é mais dia de tomar cerveja do que mas como a gente ainda está no período pós-quarentena, Hoje aqui, politicamente falando no Brasil, a gente teve aí um revertério, O Sérgio Moro pedindo demissão. Vamos ver como é que vai ficar toda essa situação aí do Brasil. Mas nós aqui não temos nada a ver com política, nós temos a ver com odontologia, E nós estamos aqui para apresentar cirurgia guiada, que é o que a gente tem falado aí nos últimos 15 dias. Basicamente, nos últimos 20 dias, A gente tem sempre feito lives. A de hoje, então, para fechar essa primeira semana em que eu fiz um cronograma de evolução para a técnica, Casos, cirurgia guiada em casos unitários. Na próxima semana, a partir da próxima segunda também, ainda eu acho que a gente continua às 18, Que é 18 horas é um horário que o pessoal está saindo da clínica e tal, Ou está terminando já, ou já está em casa, então, para que possa absorver um pouco desses conhecimentos, tá joia? Que a gente tenta partilhar. Na próxima semana nós vamos estar falando, então, de como preparar os casos, Eu estou falando para vocês aqui que a cirurgia guiada nós temos o quê? Nós temos, deixa eu voltar para mim aqui a câmera. Eu tenho falado essa semana, semana não, todos os momentos em que eu falo sobre cirurgia guiada, eu falo da segurança e da precisão, tá joia? E para que a gente tenha segurança e precisão na técnica, nós temos que ter o quê? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, isso. Nós temos que ter o quê? Um protocolo de preparo, um protocolo de aquisição de imagens. Esse protocolo de preparo é uma das partes mais importantes, para que você tenha segurança e precisão. E associado a alguns pontos chaves também dentro do procedimento cirúrgico, que difere um pouco da técnica convencional. E aí, então, foi nesse intuito de mostrar, o passo a passo da técnica para que a gente possa o quê? Mostrar toda indicação, o que é. Nós começamos segunda, o que é a cirurgia guiada. Terça nós falamos de indicação. Quarta-feira nós falamos de casos totais. Ontem nós falamos de casos parciais, E hoje nós vamos falar de casos unitários, tá certo? Não são casos ainda de extração e colocação, são casos unitários. A partir da semana que vem nós vamos estar falando o quê? De como preparar esses casos. E vamos estar falando também de técnica cirúrgica para cirurgia guiada. A gente vai mostrar o passo a passo da técnica cirúrgica, que é bem interessante também. Para que possa ficar o quê? Bem sedimentado, para que vocês possam fazer a opção. Quem usa cirurgia guiada já e quem já está usando, é uma maneira de estar reciclando, os conceitos, reciclando os casos clínicos em que pode ser empregada a técnica. E para quem ainda não usa, para que possa saber em que caso indicar. Porque não adianta a gente só ver uma situação linda, maravilhosa, mas que não seja replicada dentro do nosso dia a dia, ou dentro da nossa clínica. E é justamente esse o meu intuito, é mostrar a vocês como replicar ou como utilizar a cirurgia guiada, se não em todos, mas em 95% dos seus casos de instalação de implantes, tá certo? E obtendo todos o quê? Todos os benefícios da técnica, de precisão, segurança, previsibilidade, Previsibilidade é uma palavra que eu gosto muito, principalmente. Por quê? Porque você conseguir prever o resultado, do seu trabalho antes de executar, isso é previsibilidade, é você conseguir reproduzir,
com precisão, com segurança. Então isso já é, só por si só já é fantástico. E aí você conseguir resultado protético, né? Porque hoje vocês têm que ter em mente o seguinte: a partir do momento que a gente vai se reposicionar no mercado, quando voltar, porque o mercado, né, com o Covid, ele deu uma parada com a quarentena, né? Ficou todo mundo assustado, as pessoas estão ainda assustadas, né? Não sabem economicamente como é que o país vai estar, como é que vai ser, como é que a gente vai atravessar isso. Será que nós vamos ter crise? Será que nós vamos... Eu acho que nós vamos ter crise, né? A minha opinião é assim: nós temos um problema, mas nós temos que focar na solução e não focar no problema, porque sempre que a gente foca no problema, o que acontece? Você deixa de agir, né? Eu sempre falo assim, no medo, né? Então é a hora do quê? Você se preparar, né? Tem que se preparar agora. Então, de repente, é se reposicionar no mercado. Como é que eu estava agindo, né? O que eu estava oferecendo para o meu paciente? Será que o meu paciente estava contente? Será que eu estava reproduzindo tudo isso no automático? Porque muitas vezes a gente fica no automático, né, e a gente não percebe as coisas. E a pior situação é essa: é você não perceber e ver depois que tudo já aconteceu, depois que tudo já passou. Então é muito importante o quê? Esse é um momento de reposicionamento. Eu falo assim, é de você reprogramar o seu GPS dentro da profissão. Porque os pacientes vão ter dor, os pacientes vão quebrar os dentes, os pacientes vão precisar de implantes, os pacientes vão precisar de prótese. Tudo continua da mesma maneira, tá certo? Agora, com o nível de informação que todo mundo recebeu, não só nós, os dentistas, estamos recebendo com uma pancada de lives aí que está tendo, muita gente falando, né? Mas em todas as áreas, né? Então tem muita gente falando, muita gente especulando. E no momento de muita informação, duas coisas acontecem, né? Ou confusão, mais confusão, né, de pensamento, de ideia, ou clareza. Então foi isso que me levou a fazer então as lives agora na sequência, para que cause o quê? Clareza e não confusão, tá joia? Então nós vamos falar hoje sobre casos unitários, cirurgia guiada em casos unitários. Ontem eu acho que eu respondi todas as perguntas. A mesma coisa, se alguém quiser participar hoje, né? Aí eu aceito ao vivo aqui para fazer qualquer tipo de pergunta ao vivo relacionada à cirurgia guiada, tá bom? Né? Porque tem muita gente que passa, e então se tiver alguma pergunta é só fazer, porque muitas vezes não dá tempo da gente responder no final, tá joia? Então eu vou inverter a minha tela, como eu faço todos os dias, para que eu possa reproduzir a tela do computador, para que a gente então apresente. Eu vou apresentar hoje 2 casos para vocês unitários, né? Mostrando o benefício da técnica. Um caso é um caso de molar superior, o primeiro caso, né? É um caso de rebordo cicatrizado, e eu vou abordar um pouquinho por que muitas vezes, quando a gente não faz a abordagem de extração e colocação de implante imediata na região posterior, o que acontece? A remodelação toda que acontece, tá joia? E o segundo caso é um caso de um incisivo central, em que a gente fez o quê? Toda uma regeneração óssea guiada, porque ela tinha uma reabsorção radicular e uma lesão grande que se comunicou o quê? Com o forame nasopalatino. Então a gente teve que fazer uma reconstrução, uma reconstrução primeiro com biomaterial, eu usei biós, e depois, né, a gente fez toda uma regeneração guiada, tanto de tecido ósseo quanto de tecido gengival, e aí a gente utilizou a cirurgia guiada para a instalação do implante, para manter o quê? Aquela arquitetura gengival toda que a gente conquistou pré-cirurgicamente, ou pré-instalação dos implantes, tá joia? Então são 2 casos bem interessantes. A gente vai tentar ser, né, assim, o mais breve possível, indo direto ao ponto, e para que a gente possa responder algumas perguntas no final, tá bom? Eu vou então inverter a minha tela aqui, lá para o meu computador. Então, deixa eu afastar aqui um pouquinho, porque ontem falaram para mim que não estava dando para ver direitinho a tela, tá? Joia, beleza, aí. Então, cirurgia guiada em casos unitários. Nesses casos, os casos unitários, a gente tem todas as referências, principalmente em casos unitários anteriores, né? Porque o paciente tem como referência todos os dentes remanescentes. E se você não tem um bom posicionamento tridimensional, se você não tem o posicionamento tridimensional do implante, você não consegue o quê? Resultado protético. Aí muitas vezes você precisa lançar mão o quê? De abatimentos personalizados para compensar aquela má posição do implante, né? Como eu disse a vocês, que todos os meus casos eu resolvo o quê? Com munhão universal. Eu vejo muita gente mostrando abatimentos personalizados, abatimentos de zircônia,
Muitas vezes eu vejo que isso não é necessário desde que você tenha o posicionamento correto do implante, né? O posicionamento tridimensional, tá joia? Então, o nosso primeiro caso de hoje, né, é o caso de um molar, ó, um molar superior. Essa região já é difícil de ser operada por causa de visualização, tá joia? Então, quando é que eu indico a técnica de cirurgia guiada nesses casos? Esse caso, ele só contar brevemente a história dele, que é importante, para que a gente sempre possa tomar a decisão certa e na hora certa de intervir com implantes. Essa paciente, então, ela me procurou porque o dentista havia extraído o dente dela, tá? E ia fazer implante num segundo momento, e aí o dentista queria fazer enxerto de seio maxilar. E aí ela chegou até mim por causa disso, né? E a gente fez uma avaliação. Aí ela já tinha toda uma remodelação, vocês vão ver a hora que eu apresentar a foto clínica, ela já tinha toda uma remodelação tecidual, e aí a gente perde muito em resultado estético, né? Apesar dela não mostrar e dela não se importar. Esse é um outro problema que o paciente muitas vezes fala que não se importa com o resultado estético. Mas chega na hora da finalização do caso, que ele vê o resultado, aí sim ele abre a boca, né? Por isso que é importante, então, a conversa, ser o máximo transparente com o seu paciente, né? Explicar para o seu paciente todo o processo. E aqui, quando eu disse a vocês na segunda-feira, que quando você mostra, né, então você indicou implantes para reabilitar o seu paciente, e aí você mostra para ele os benefícios dessa técnica, entre a convencional e a técnica de cirurgia guiada, ele sempre vai optar pela técnica de cirurgia guiada. Mas você precisa mostrar isso, mostrar esse passo a passo. Vamos dizer, explicando, né, para que ele possa entender aquilo que você vai entregar, porque a gente tem que buscar a expectativa do nosso paciente, né, para que nem você e nem o seu paciente se frustrem no final, tá joia? Então, olha aqui esse caso. Vamos lá, vamos ver. Então, a gente faz o quê? Vamos relembrar? Indicamos, então, implantes para essa paciente. Ela aceitou a técnica de cirurgia guiada. O primeiro ponto é o quê? É você fazer uma tomografia com arcos afastados, né? Lembrando, só para que a gente possa se lembrar. Então, olha só, vamos aumentar aqui essa imagem, ó. Ela tinha pouco osso, tá certo? A gente aqui indicou para ela um implante Straumann, né? De 6 milímetros. Por quê? Porque evitava a necessidade de você fazer o quê? Enxerto, né? Levantamento de seio maxilar. Você vai fazer levantamento de seio maxilar, é pelo menos 7 a 8 meses de espera, tá certo? E se você tem a possibilidade, né, de instalar implante, um implante de cicatrização acelerada, que com 45 dias você resolve a situação, né? E esse caso ainda vocês vão ver que eu tentei fazer um enxerto, né? Eu fiz um enxerto gengival sem fazer incisão. Então vamos dar uma olhada, né? Só para recapitular, protocolo de aquisição de imagens é o fundamental para que a gente tenha sucesso. Casos parciais e unitários, o protocolo de aquisição é a mesma. Nós precisamos de um DICOM, de uma tomografia com arcos afastados, né? E de um STL. Então, tomografia para casos unitários e parciais tem que ser pedido o quê? Com arcos afastados. Porque senão, na hora da central de planejamento fazer a fusão do DICOM com o STL, muitas vezes pode ter erros. Isso vai refletir aonde? Na instalação dos seus implantes, no assentamento do seu guia, tá? Então, tomografia com arcos afastados. Olha, aqui você vê, ó. Outra coisa, muitas vezes, se é um arco só, você não precisa pedir tomografia de maxila e de mandíbula, né? Então, você pede só a tomografia de maxila, como aqui no caso, e com arcos afastados. Por quê? É importante que a superfície oclusal na tomografia seja vista corretamente, sem nenhum tipo de interferência. Por que tem interferência quando o paciente está ocluindo? Primeiro, que sobrepõe a superfície oclusal. E segundo, que muitas vezes os pacientes têm restaurações metálicas, ou têm prótese, ou têm um pino metálico, que na tomografia a gente muito bem sabe que dá o quê? Dá artefato. E artefato é aquele borrão que acontece e dentro da imagem tomográfica, daí você precisa limpar e você perde isso em precisão, tá bom? Olha aqui então, ó, esta região, aqui é uma janela na tomografia, olha lá, e a gente planejou então o quê? Implante aqui de 6 milímetros. Então eu encaminhei para a central de planejamento o DICOM da tomografia, tá?
O DICOM, só para recapitular, não é essa imagem que a gente vê. O DICOM são os cortes que são feitos à aquisição. Tá joia? Só para que vocês possam entender, para ficar bem sedimentado. Olha aí, ó. Então, ela me procurou, o dentista que queria fazer um levantamento de seio maxilar. E está tudo certo, é uma opção de tratamento, né? Qual que é a minha ideia hoje em termos de quando eu vou oferecer um tratamento para o meu paciente? Quanto mais simples a solução, melhor, né? Quanto menor a morbidade que eu vou ter, melhor, né? Por quê? Para que você possa ter menos intercorrência ou menos possibilidades de ter intercorrência, né? Então, tomografia, e aqui nesse caso a gente precisa de um STL. STL é essa imagem que vocês estão vendo, que foi obtida aqui pela técnica da moldagem. Então, você faz uma moldagem utilizando silicone de adição, né, fazendo as técnicas de compressão correta, encaminha para o laboratório vaza o modelo de gesso e vai ter o quê? O STL. O STL, então, é o quê? A imagem clínica do seu paciente. O DICOM é a imagem óssea e o STL é a imagem clínica. E é aqui, ó, em cima dessa imagem clínica que o nosso guia cirúrgico vai se adaptar. Então, se você não tiver um STL, se você não encaminhar um STL correto para a central de planejamento, você vai ter o quê? Você vai ter imprecisão na técnica. Por quê? Porque aí o guia não se assenta corretamente. Aí tem algumas pessoas, tá? Vamos lá. Algumas pessoas não, existem algumas empresas que recomendam você fazer um guia o mais perfurado possível, só apoiando em algumas superfícies para que você possa minimizar. Gente, eu ainda não vi nenhum trabalho mostrando isso, tá? Mas tem muita gente que fala. E eu não acredito. O que eu acredito é o quê? É num STL fiel, ou obtido através da técnica de moldagem, ou através do quê? Do escaneamento intraoral. Então, nós precisamos o quê? De uma tomografia, um escaneamento. Essas duas imagens, a imagem óssea e a clínica, é jogada dentro de um software, e esse software, ou o dentista faz o planejamento, ou a central de planejamento vai executar. Vai posicionar o quê? O implante na melhor posição óssea, com a melhor emergência protética, né? Então, por isso é que você obtém o máximo de resultado, o máximo de performance. E aí, muitas vezes, eu vejo as pessoas falando assim, ó, em casos unitários anteriores, eu vou usar um implante cerâmico. Não tem nada contra implante cerâmico, tá? Só que daí, por que você vai usar? Para obter o máximo de estética, porque é um implante estético, porque o meu paciente é exigente. E aí ele instala um implante de zircônia à mão livre. Ele quer usar o máximo de tecnologia em material e usar a técnica convencional que foi desenvolvida lá em 1960, que não tem nada contra ela, mas se a gente tem uma opção que nos dê mais segurança, por que não usar? É o que eu falo sempre. Então, aqui as imagens, então eu encaminhei o DICOM e o STL para a central me manda as imagens, olha aqui, ó, e eu começo a avaliar essas imagens, ó, aonde o implante vai estar, né, qual a inclinação desse implante, ó, no sentido mesiodistal, né, sentido axial. Então, eu vou avaliando tudo isso com essas imagens que a central me mandou. Não tem necessidade. Muitas vezes as pessoas falam assim, mas eu gosto de fazer o meu planejamento. Gente, você é que vai aprovar o planejamento quando a central executa, né? Então, você vai avaliar em cima dessas imagens. Olha aqui, volto a dizer para vocês, é um implante Straumann. Eu gosto muito de implante Straumann tissue level, tá? Não é o bone level, é aquele que tem um pescocinho. Nessa região posterior, ó, ele me dá um resultado de tecido gengival muito superior a qualquer implante. Então, em mandíbula posterior, né, implantes curtos e maxila posterior, eu sempre uso o bone level, ou tissue level, não o bone level, ok? Então, aqui todas as posições, vai ser uma cirurgia flapless, tá certo? E poderia ser uma cirurgia com retalho, mas aqui a gente teria que fazer o quê? Ela fez, então, volto a dizer, essa paciente, então, o dentista, em vez de extrair o dente, o molar, e já na própria sessão, já instalar um implante ou fazer uma regeneração assegada, ele extraiu e fez sutura, né? Então, teve o quê? Uma reabsorção muito
muito grande, e que é o normal ter, né? Que é o processo de remodelação que ocorre, que foi descrito pelo Maurício Araújo lá em 2004, 2005, né? E aí quando você tem uma perda numa região dessa, dificilmente você vai conseguir reconstruir em altura. Você pode fazer enxerto, né, gengival, enxerto ósseo, enxerto em bloco ósseo. É muita morbidade. Então, isso muito você tem que conversar com o seu paciente e avaliar a necessidade, avaliar o que ele busca. Essa paciente não quis nenhuma dessas alternativas. Eu propus a ela a gente fazer um aumento em altura aqui de tecido gengival primeiro, juntamente com tecido ósseo, né? E ela não quis. Então, foi proposta a instalação de implantes utilizando a técnica de cirurgia guiada. Por quê? Porque aí ela vai me dar o quê? Esse posicionamento. Olha aqui. Olha a distância do meu implante para a distal do pré-molar, para a mesial desse molar. Se eu for fazer essa perfuração à mão livre, dificilmente eu vou conseguir essa distância, né? Então, muitas vezes você pode ter uma inclinação um pouquinho fora, né? Então, o que eu falo, a cirurgia guiada me dá essa possibilidade aqui, me dá essa condição. A própria central faz um enceramento virtual para posicionar para que a gente tenha uma emergência. Sempre que eu uso o implante tissue level nessas regiões, eu uso na maioria das vezes com prótese parafusada, tá? Por causa da reversibilidade, tá bom? Vamos lá? Olha aí, Então, olha essa imagem. Eu já expliquei para a paciente que ela vai ficar com uma coroa alongada aqui. Mostrei tudo isso antes no planejamento dela, né? Antes dela se decidir pela instalação do implante, tá? Então, essa imagem que a central me encaminha, olha lá, o implante, todo direitinho, posicionamento. A imagem clara aqui, branca, é a imagem óssea do paciente, e essa cor de rosa é a imagem clínica. Então, você faz o quê? O posicionamento do implante na melhor posição óssea com a melhor emergência protética. Por isso é que ela me dá o quê? A técnica me dá muita segurança, me dá muita precisão e resultado protético. Depois que você aprovou esse planejamento pela central, a central vai encaminhar essas imagens, ela vai gerar um STL e vai jogar esse STL por uma impressora que vai fazer a impressão, né, de um guia cirúrgico que vem com uma anilha metálica, aonde o guia de perfuração vai se encaixar para que você possa fazer a perfuração naquela posição pré-estabelecida no software. Então, isso é importante, tá certo? Importante a gente ter. Um outro ponto que eu gosto de falar. Ontem eu já falei, vou reforçar hoje. Eu nunca marco a minha cirurgia. Eu recebo o guia, eu faço todo um processo de checagem de peças, tá certo? Então vamos voltar essa imagem aqui que é interessante. Eu faço aqui, que nem aqui é um implante trauma, né? Eu faço toda a checagem, eu pego o guia de perfuração e verifico se esse guia está se assentando aqui corretamente ou está entrando, porque vocês sabem que toda peça, que para entrar uma dentro da outra, tem que ter liberdade rotacional. Esse é um outro ponto de imprecisão na instalação do implante, tá? Dependendo da marca comercial do kit, né? Esse é um ponto que a gente tem que chamar atenção. A gente vai falar sobre isso também, não na semana que vem, na próxima semana, tá? Sobre essas adaptações das peças de precisão. Alguns kits estão eliminando, então, o guia de perfuração no intuito de melhorar, mas muitas vezes está piorando em vez de melhorar. A gente ainda não tem esses resultados bem adequados. O nosso guia sempre tem que vir com esses pontos abertos, que são janelas de inspeção que a gente chama. Importante você avaliar o kit é o quê? Eu gosto de trabalhar com guia. Se vai trabalhar desse lado em primeiro molar, eu estendo ele pelo menos até canino ou primeiro pré do outro lado, para que ele tenha bastante estabilidade, que ele tenha um assentamento adequado. Tem gente que trabalha com guia curto, tá? Vai fazer implante aqui, faz um guia que pega de segundo molar e até segundo pré ou no máximo primeiro pré. Eu acho que quanto menor a extensão do guia, maior é a possibilidade de você ter intercorrência angular na instalação dos seus implantes. Tá joia? Isso é uma experiência clínica, né? Depois de 16 anos, é a minha experiência, tá? E os trabalhos científicos mostram isso também. Quando eu recebo o guia da central,
Primeira coisa que eu faço é checar a adaptação das peças e eu marco o meu paciente para checar a adaptação do guia. Por quê? Para não gerar expectativa no meu paciente. Porque muitas vezes você marca o paciente para vir, para você fazer a cirurgia, você tem que dar a medicação, né? Você, olha, está marcada a tua cirurgia. Aí ele chega, vamos fazer uma suposição, ele chega para a cirurgia. E aí você vai adaptar o guia, você vai testar o assentamento do guia, e aí o guia não se assentou corretamente, aí você tenta fazer uma adaptação, tenta fazer uma gambiarrinha, perdeu toda aquela precisão que você fez. Por que isso acontece? Porque você deve ter negligenciado o processo de preparo de aquisição de imagens, tá certo? E aí eu não marco o meu paciente para cirurgia, por quê? Você imagina, ele vem medicado para cirurgia, você vai falar para ele, olha, infelizmente nós não vamos fazer porque o guia não se adaptou. Aí ele vai falar, pô, mas você fez eu tomar remédio, e tal, assim, me preparar psicologicamente para isso. Então, quer dizer, gera estresse. E o pior de tudo é assim, pô, mas você me vendeu tecnologia, me vendeu precisão, me vendeu segurança e agora a pecinha não se adapta. Então, você pode ter erros no protocolo de preparo, você pode ter erro na impressão do guia, tá certo? Por isso que o relacionamento com a central de planejamento é muito importante. Tá? É bom você ter um relacionamento bacana com a central, conversar, conhecer quem é a central, conhecer a impressora que ele utiliza, né? Tudo isso vale muito a pena. E eu continuo com a minha opinião. Eu já fiz os meus planejamentos e hoje, já faz muito tempo que eu não faço os meus planejamentos, né? Mas eu acho que isso é uma modalidade de negócio, tá certo? Tem dentista que gosta de fazer. Lá no início da técnica eu fazia, né? Quando eu comecei com cirurgia guiada, eu fazia por quê? Porque a gente precisava comprar, não tinha quem fazia, não tinha central de planejamento, tinha o quê? Nós tinha que comprar o software, o kit cirúrgico e fazer o treinamento para encaminhar essas imagens, o Daikon, né? Que a gente só usava Daikon na época, para a Suécia, para a gente poder receber um guia. Então, é gostoso você trabalhar com esse posicionamento, só que muitas vezes você deixa de ter produção com hora clínica, né? Tá joia? Então, testei o guia, olha, essas janelas de inspeção que são importantes, você tem que ver essa adaptação, ó, tá adaptado aqui, ó, né? Ele tem que ter adaptação em todas essas janelas, ele não pode estar adaptado lá, perto da cirurgia, e desadaptado nas outras pontas. Por quê? Porque isso quer dizer que você vai ter imprecisão, você vai ter o quê? Desvio em algum dos três eixos, o X, Y ou Z. São os três eixos, né, imaginários, tá certo? De inserção. Checou a adaptação, ponto importante, anestesia, né? Lembra lá da aula de quarta-feira, da live de quarta-feira, casos totais? Casos totais, você não pode anestesiar o seu paciente antes de colocar o guia, né? Você tem que adaptar o guia, porque o guia é fibromucoso, para daí você fazer a tua técnica anestésica. Fez a técnica anestésica, assenta o guia, né? Aqui, no caso total, você precisa colocar o guia para daí anestesiar. Aqui você anestesia antes. Por quê? Porque o guia se assenta sobre dente. É um guia dento mucoso, dento suportado. Tá joia? Né? Então você pode anestesiar antes. Isso é diferente da técnica unitária e parcial para o caso total. Depois de feito, aí a gente vai para a instalação do implante. Olha aqui. E aqui, ó, eu fiz até um enxerto gengival eu fiz um descolamento para que eu pudesse ganhar um pouco de volume. Tá joia? Eu usei o que? Usei um punch aqui, ó. Fiz um punch maior do que o implante ia ser usado, que aqui é um cicatrizador largo, e tirei um pouco de tecido e só empurrei para lá, um enxerto pediculado, né, meio mandrake, tá joia? A gente poder ganhar volume ali. Espero o período de ósseo integração, né? No caso aí foi um implante extrauma com superfície ativada, esperei 45 dias e prótese, né, em CAD/CAM usando um pilar variobase, ok? Cimento a prótese e faço uma prótese parafusada. Tá aí, ó. Resultado, né? É uma prótese parafusada sobre pilar variobase. E aí a radiografia, olha, um implante de 6 milímetros, tá certo?
4,1 por 6 milímetros. Fiorella, la guia deve adaptar-se se não, isso não passa, se pode ser um pequeno desgaste, se assim, se assenta poder continuar com a cirurgia? Sim, pode. Pequenos ajustes, pequenos desgastes, muitas vezes, Fiorella, eu vou voltar aqui, ó, só para que eu possa... Esse guia, internamente, ele tem uma resina de base, sabe, para que ele possa ser impresso. E aí, muitas vezes, se a central de planejamento não faz um processo de limpeza correto internamente, ele se interfere um pouco nesse assentamento. Aí você pode fazer pequenos ajustes, tá joia? Não tem problema. Pequenos. Tá? Vamos lá. Tranquilo. Aí finalizamos. Então, o importante é o seguinte, ó. Vamos falar aqui, ó. Olha o posicionamento que a gente conseguiu com esse implante, ó. Né? Essa distância, ó, médio distal, ó, né? Centro do rebordo, onde tinha osso, e com a melhor emergência protética. Olha o parafuso, ó, onde vai sair. Né? Então, a cirurgia guiada me traz isso aí, tá joia? Vamos lá? Olha, finalizado o caso. Prótese, implantes trauma, dificilmente eu uso prótese provisória. Eu sempre vou para prótese definitiva direto, tá bom? Antes que me perguntem. E esse é um outro caso. Esse é um caso bem interessante. Esse caso foi iniciado em 2014, se não me engano, tá? Essa paciente, olha, tinha uma fístula aqui em cima, tá vendo? Ela tinha um processo de reabsorção nesse incisivo central, tá? Então foi proposta a ela o quê? A gente fez a tomografia, vamos dar uma olhada aqui na tomografia, olha ali. Ó. Aqui, ó, a gente já via ali o processo, ó, tá vendo? Aqui de reabsorção. Vamos dar uma olhada, olha aqui, ó, o processo todo de reabsorção. E esse é o tipo do caso, ó, que é difícil, né, ó. Por quê? Onde é que você vai ancorar esse implante? Tá joia? Aqui a gente tinha o osso, olha lá, até 17 milímetros, ó. A mão livre, você imagina você fazer essa cirurgia? Então foi proposta a essa paciente, como a gente tem uma experiência clínica e muitas vezes em casos assim de reabsorção radicular nesse ponto, né? Muitas vezes quando você entra para a cirurgia na remoção do dente, você encontra uma outra situação. E foi exatamente o que aconteceu nesse caso, né? A gente marcou para fazer a extração, olha lá, olha a toma, 15 de julho de 2014. E aí, olha lá, o que é que a gente encontrou? Nós fizemos a extração, uma lesão grande que se comunicava o quê? Com o naso palatino, né? Aí nós fizemos o quê? Preenchimento com biomaterial, aqui foi usado BIOS, então eu não fiz um descolamento por vestibular, né? Vocês notaram aqui, né? Vamos voltar aqui só para vocês verem, né? Foi feito um descolamento aqui. Esse caso aqui, na época, foi feito no curso de especialização que eu era coordenador, tá? Olha lá. E foi feito o preenchimento e foi feito um provisório selando esse rebordo. Aqui, ó, deixa eu voltar aqui. Aqui foi feito um provisório selando esse rebordo para que pudesse o quê? Fazer a manutenção dessa arquitetura gengival, que fosse preservada. Porque ela estava com o aparelho, ia ficar um bom tempo com o aparelho, só o processo de reparação ia pelo menos de 7 a 9 meses, né? Para que pudesse ter o quê? Essa integração do biomaterial, tá joia? Para que a gente pudesse então entrar com um implante. Olha aí o processo cicatricial terminado, olha a característica desse tecido, né? Aqui, se você entrar com um retalho, né, é até uma judiação, né? Você fez todo um trabalho de regeneração óssea e tecidual guiada, então agora não tem sentido você fazer um retalho para entrar com a técnica convencional. Então a gente vai usar o quê? A técnica de cirurgia guiada, mostrando isso para o paciente, explicando esses benefícios da técnica. É aquilo que eu falo, o paciente vai optar, ele vai querer. Ah, Edilson, mas ele vai ter que pagar o guia. Ele vai pagar o guia.
né? Um guia de um implante é mais ou menos hoje 200, 250 reais, é muito pouco, né? Não tem como fazer levantamento fechado com guia para não ter colocar implante tão curto Pera lá. Ô Ricardo, não saiu direito, não saiu completa a tua pergunta. Implante curto, a gente tinha muitas resistências lá no início, né? O implante curto ele foi evoluindo. No início, o implante curto era 10 milímetros, lá atrás eu estou falando da nossa integração, tá? Aí ele foi evoluindo. Hoje nós temos o implante curto de 6, 7 milímetros e tem o implante extra curto. Então esse processo evoluiu todo em decorrência do quê? Porque no início a gente fazia o quê? A proporção coroa-raiz e a gente imaginava que para o implante tinha que ser a mesma proporção coroa-implante. E não é, porque o implante se comporta de maneira diferente, tá joia? Existem algumas técnicas que você pode fazer o levantamento de seio. Tem uma técnica que chama técnica do balão, tá certo? Então você faz a perfuração, depois entra com um balãozinho, mas eu não vejo muito sentido, viu, Ricardo? Eu, com a minha experiência de 32 anos, eu uso implantes curtos há muito tempo. E isso me fez mudar muito o meu conceito quando eu comecei a acompanhar os resultados. Tem uns implantes curtos, poxa vida, esqueci a marca agora. É um implante batido, não vai me vir a marca agora, né? E aí, a longevidade desses implantes é longevidade de 20, 25 anos, né? Então, muitas vezes, é aquilo que eu falo, hoje eu tento simplificar o que eu ofereço para o meu paciente, tá joia? Então, esse caso cicatrizou, né? Olha aí, olha a característica que a gente conseguiu, né? Característica de casca de laranja, é até difícil você fazer o quê? Propor fazer um retalho aqui para esse paciente, né? Então, olha aqui, ó, a tomografia, né, da regeneração, ó, né? Preenchimento. Foi feito o quê? O Daikon, então, e mais o STL. O STL feito pela técnica da moldagem aqui. Esse caso foi feito em 2016. Eu não tinha scanner. Então usava o quê? E olha aqui, a gente já usava silicone, né? O silicone de adição tem que ser, principalmente nessas regiões, ó, onde a gente vai ter o guia se encaixando próximo, a gente não pode ter rasgamento e nem distorção deste molde, tá certo? Para que a gente tenha o quê? Um STL adequado com precisão, tá joia? Olha lá o modelo. Então a gente molda o paciente, encaminha para o laboratório, né? Você manda, olha, eu moro, Edilson, longe, a minha cidade não tem laboratório, não tem problema nenhum. Você molda o seu paciente com silicone de adição, muitas vezes vão até 14 dias, dependendo da marca comercial, para você poder vazar esse modelo, né? Então é super tranquilo. O que é implante curto 1? O que é implante curto? Maria José, eu não entendi a tua pergunta, se você consegue reformular aí, manda que eu já te respondo, tá bom? E aí, você mesmo que você esteja lá no interior do país, né, que não tem um laboratório adequado, o meu laboratório não tem scanner, manda para um laboratório que tem, né, manda por Sedex, manda por ônibus, tá certo? É super tranquilo. E aí você joga tudo isso dentro de um software. Se você quiser fazer o seu planejamento, beleza, você faz. Eu volto a dizer, eu acho que não vale a pena, né? Tem boas centrais de planejamento dentro do Brasil e fora que você pode utilizar, que vai te dar muito mais tranquilidade e menos dor de cabeça. A não ser que você queira como, vamos dizer assim, como um modelo de negócio, né? Eu tenho muitas cirurgias, ou eu tenho vários parceiros, eu quero entrar nesse negócio, até porque eu acho que esse é um negócio fantástico hoje. Se eu fosse investir em alguma coisa, né, em odontologia, seria numa central de planejamento. Por quê? Se só 5%, não tem como não ser mais usada a técnica de cirurgia guiada, tá certo? Você pode até não querer usar, você vai ficar para trás, né? Não tem jeito. E daí, se só 5% dos dentistas, dos 50 mil lá que fazem implantes que eu falei a vocês, de acordo com o CFO, usam, daqui a pouco, pelo menos 20, 25, 30 mil dentistas vão estar usando. Você imagina o mercado, então, né, que vai ter? E esse mercado ele vai cair, mas ele vai ser muito movimentado. Hoje eu investiria tranquilamente numa central de planejamento. E aí você faz, então a central te encaminha, então, o guia cirúrgico, olha lá, né?
janelas de inspeção, a anilha posicionada, que foi usado um implante de 3,5, e as janelas de inspeção para que você possa o quê? Avaliar o assentamento desse guia. E esse caso foi de 2015, e aí a gente estava com um projeto, nessa época eu estava consultor científico da Neodente, da qual eu não sou mais hoje, já faz 3 anos que eu estou fora da Neodente, então eu não tenho nenhuma ligação com a Neodente, nem com nenhuma empresa. Eu sou totalmente independente, o que eu mostro aqui é o que eu faço e é o que eu uso, e o que eu uso no meu dia a dia. Então vocês podem ficar bem tranquilos quanto a isso, eu não sou vendedor de implante nem de material. E aqui a gente estava desenvolvendo esse protocolo do dentista receber o guia, um implante, um T-base e um provisório fresado já numa impressora, né? Que seria o quê? Fantástico. E aí a Neodente não lançou, não sei porquê. E aí agora a Dentsply lançou isso no ano passado no mercado americano. O dentista recebe numa caixinha implante, T-base e uma prótese parafusada. Uma prótese fresada, além do guia cirúrgico para a técnica de cirurgia guiada. Então, esse é o mercado. Esse mercado já está desenvolvido, né? E ele vai acontecer a qualquer momento, né? A Dentsply já lançou isso aí lá nos Estados Unidos e o mercado, se o dentista continuar onde está, né? Nesse momento de que a gente teve essa parada, é a hora de você se reprogramar, reprograma o seu GPS. Põe o dedo na tomada aí e fala, bom, o que é que você pode investir? Existe um ponto importante, né? O dinheiro não acaba com a crise. O dinheiro muda de mãos, né? Eu vou falar para vocês, alguns setores vão ser mais difíceis, né? Assim, a recuperação vai ser um pouco mais lenta, né? T-base, Flávio, é uma base de titânio que se adapta no implante, né? É uma peça protética, tá bom? A gente vai falar em mais detalhes sobre isso na próxima semana. O dinheiro muda de mãos. Então eu acho assim, ó, muitos que estão me assistindo aí iam frequentemente ao restaurante, iam ao cinema, gastavam com isso. Não vão estar mais gastando com isso, vão gastar com outra coisa. Muitas vezes vão gastar com um curso online, vão gastar com uma compra online, né? Então o dinheiro, ele não desaparece, ele só muda de mãos. E para nós, o que eu acho é assim, ó, você precisa estar sempre se aperfeiçoando, sempre se diferenciando, sempre procurando estar melhor hoje do que ontem, né? Isso como ser humano, como profissional. Então, é a hora de você sair da tua zona de conforto. Vai doer, né? Que nem agora nós saímos da zona de conforto, eu sempre falo, é no amor ou na dor. Nós saímos da zona de conforto na dor, né? Então agora está todo mundo desesperado. Fiquem tranquilos, o mercado vai continuar, tá certo? E vai o quê? Vai haver reposição de mercado. Os profissionais vão se reposicionar dentro do mercado. Alguns vão engolir os outros, né? Então por isso é a hora, né? Se você consegue, se você está aberto à evolução, se você quer evoluir, é a hora de você estudar, de usar uma técnica. Eu não falo de cirurgia guiada. Cirurgia guiada é o que eu falo, é o que eu faço. Mas existem várias outras áreas aí que você pode utilizar, tá certo? Então, olha lá. A gente recebe e com essa situação, e é a mesma coisa, desde lá de trás, olha lá. Guia cirúrgico, janelas de inspeção, para que a gente possa avaliar o assentamento em todas essas janelas, olha aqui, ó, né? Para que a gente saiba, para que a gente possa checar esse assentamento, essa precisão. Da onde veio esse termo, janelas de inspeção? Porque esses guias, lá no início da técnica, eram guias tomográficos feitos de resina acrílica. E o guia cirúrgico era uma cópia do guia tomográfico. Então você não sabia se nos casos unitários e parciais, se esse guia dentro suportado se assentava, que ele é feito de resina, né? Então aí foi criada essas janelas e o termo janelas de inspeção para que você pudesse inspecionar se esse guia estava perfeitamente assentado. Verificado então esse assentamento, olha, aí nós vamos para a técnica cirúrgica. Um caso como esse, eu utilizei 2 brocas, somente 2 brocas, a broca de 2 e a broca de 3,5, tá certo? Por quê? Todas as decisões que você tomaria no campo operatório, elas já foram tomadas anteriormente no processo de planejamento virtual, né? Que
faz o quê? Com que você escolha a melhor posição, que você escolha o melhor emergência protética, que você escolha o quê? A macrogeometria do implante que você vai usar, de acordo com a macrogeometria, com a qualidade óssea, o tipo de perfuração que você vai fazer, né? Então você vai muito mais preparado para a cirurgia. O processo cirúrgico se torna rápido, né? Com precisão, com segurança, um pós-operatório muito mais confortável para o seu paciente. E aqui, muitas vezes, o paciente fala assim, nossa, mas já terminou? Né? Por quê? E aqui você não precisa ser um expert, né? Porque se você, na técnica cirúrgica convencional, tem gente que tem mais habilidade que o outro, que tem, vamos dizer assim, que faz um descolamento mais rápido, né? Não quer dizer que seja melhor, tá? Volto a dizer, rapidez não é sinônimo de ser melhor cirurgião. Isso muitas vezes o dentista pensa, né? Que a rapidez dele é sinônimo de ser bom. Não é sinônimo de ser bom, não, tá certo? Isso tem que tomar cuidado para que, né, não possa ter uma formação enganosa. Então, olha aqui, ó. Você faz a primeira perfuração. Um outro detalhe que é importante eu chamar a atenção. Algumas centrais de planejamento, algumas pessoas, alguns profissionais em início de curva de aprendizado, muitas vezes fazem o quê? Ancorpins nessas regiões. O ancorpin, é importante a gente falar, o ancorpin ele foi desenvolvido para estabilização de guia mucoso suportado. Tá? Em casos unitários e parciais, muitas vezes não há necessidade. O ancorpin, que é aquele pino de ancoragem no sentido horizontal para estabilização do guia, muitas vezes vai levar ao quê? A maior problema do que fixação do guia. Tá joia? Então, em casos unitários e parciais, dificilmente, em unitários eu nunca uso o ancorpin, tá? Em casos de, assim, parciais, quando eu vou fazer o que? Reconstrução óssea junto, né, com biomaterial, aí de vez em quando eu uso. Por quê? Esse ancorpin tem um posicionamento. Se você posicionar ele de maneira inadequada, ele vai ferir a bochecha do paciente e muitas vezes a bochecha vai deslocar o guia, tá? Então, olha aqui, ó. Então eu não uso ancorpin, eu faço a primeira perfuração com a broca de 2 e aí eu faço o quê? Eu removo o guia cirúrgico e checo o posicionamento com o indicador de direção. Né? Tá certo? Não tá certo? Venho também com a sonda de 2, né? Existe todo um protocolo dentro do procedimento cirúrgico. A gente não vai falar hoje, não vai abordar hoje. Procedimento cirúrgico nós vamos abordar na próxima semana, tá? Tanto em casos totais, em casos parciais e casos unitários de extração e colocação. Semana que vem é procedimento cirúrgico, tá joia? Ó, não liguem não que tá tocando a campainha aqui da minha casa, deve ser alguém, o porteiro, alguém que tá chamando aqui. Então, olha, eu checo essa posição, tá certo, né? E entrei com a broca de 3,5 aqui, que era um implante de 3,5. E utilizei um implante acho que foi um EX aqui na época, tá? Então sempre cuidado com aquela bolinha. E aí eu capturei aquele provisório fresado, tá certo? Era assim então, em 2016. Então nessas situações, você consegue resolver. Então, ó, vamos recapitular esse caso. A gente fez a reconstrução, né? Com biomaterial, porque tinha uma reabsorção radicular que se comunicava o quê? Uma lesão óssea que se comunicava com o naso palatino. E no segundo momento, a instalação do implante. Então, esse é o benefício que a cirurgia guiada te dá, né? É de você não precisar fazer uma incisão, num caso como esse, é de você ter o melhor posicionamento tridimensional do implante. E posicionamento tridimensional, a palavra se mostra muito simples, né? A posição 3D, é até bonito falar, né? Tem tanta gente que fala a posição 3D do meu implante. Mas vai entender o que é a posição tridimensional. Na semana que vem que eu for falar para vocês de casos de extração e colocação de implantes, tanto em região anterior quanto posterior, vocês vão ver a importância do posicionamento tridimensional. Eu vou abordar bem sobre isso para que todo mundo possa entender bem, né? Porque quando você vai usar a técnica mão livre, a possibilidade de você errar, não que você vai errar, né? Posicionamento tridimensional, olha, eu vou falar para vocês que é 90%. É muito alta a possibilidade. Por melhor cirurgião que você seja, por mais habilidade que você esteja, né, na instalação dos implantes, Edilson, eu faço 100 implantes por mês, não tem problema nenhum.
O ciclo, aprendam uma coisa. O processo que você cria, você muitas vezes insiste num erro. Você não consegue enxergar o erro. O Ricardo está me perguntando aqui, lança. O que será que é, hein? Lança. Se você quiser reformular a pergunta, né? Reformula aí que eu já te respondo, tá bom? Então, gente, esses são os benefícios nos casos unitários. Né? Deixa eu virar aqui para mim agora, que a gente vai apresentar clinicamente. E aí, vamos ver se alguém tiver alguma pergunta. Se alguém quiser participar comigo, é só pedir a participação aí, eu acrescento aqui no meu vídeo e pode fazer a pergunta ao vivo. Deixa eu voltar aqui em cima para que a gente possa ver, tá? Vamos lá, boa noite. Tá, vamos lá, vamos passando aqui para a gente ver se tem alguma pergunta que ficou. Tá, o guia deve adaptar-se, se não passa, se pode ser um pequeno sim, Fiorella, já respondi a Fiorella. Tá joia, Ricardo, não tem como fazer, tem, já respondi também para o Ricardo. Vamos ver aqui o que mais. Flávio, o que é T-Base? T-Base é uma base de titânio, Flávio, né? É isso aqui, deixa eu só tentar voltar aqui para ti. Deixa eu ver se eu consigo aqui, o slide, eu reflito aqui. É essa pecinha aqui, Deixa eu virar lá. T-Base é uma peça protética, é como se fosse um componente protético, uma Batman, tá? Ele tem ranhuras, então a gente faz o quê? Nesse caso, eu escaneei a posição daquele implante, foi o implante Straumann, vai para o laboratório imprime um modelo, né, e usa esse T-Base, ele tem ranhuras, né? E aqui, essa prótese que vem assim separada do laboratório, eu testo na boca, né, e faço os ajustes se houver necessidade. Dificilmente a gente precisa fazer ajuste, né, em casos de CAD/CAM, quando a gente escaneia. E aí eu faço a cimentação e levo esse conjunto. Então fica o quê? Uma prótese parafusada direto no implante, tá joia? Com T-Base. Por que eu uso esse sistema? Eu uso esse sistema nos implantes Straumann, né? No tissue level, tá? Volto a dizer, no bone level eu não utilizo, tá joia? Deu para responder, deixa eu ver, tem mais uma pergunta aqui. Tá, Luzia. Estou na especialização de implantes, precisarei fazer um curso de cirurgia guiada. Luzia, né? Isso. Luzia, vai precisar fazer um curso de cirurgia guiada, tá? Cirurgia guiada é assim, você está na especialização, você vai aprender os implantes pela técnica convencional. Deixa eu voltar para mim aqui a imagem, tá? Isso. E a técnica de cirurgia guiada é uma técnica alternativa, tá certo? Então você vai tomar conhecimento, provavelmente no seu curso de especialização, que normalmente eles fazem um credenciamento, né? As empresas vão e apresentam um kit e fazem um treinamento, um hands-on no manequim, e muitas vezes o professor faz uma cirurgia demonstrativa, tá joia? Mas cirurgia guiada é muito mais do que isso, tá joia? Mas eu tenho disponibilizado um monte de material nas minhas redes sociais, tanto no Facebook e no Instagram. Todos os dias sai um videozinho de 3 minutos. Até ontem eu estava vendo, tem mais de 300 vídeos publicados de 3 minutos. São mais de 90 horas sobre cirurgia guiada, tá? É um curso super avançado, mostrando todas as possibilidades. Quer dizer, pode, se você não me segue, pode seguir lá e dar uma olhada todos os dias, tá joia? Se tiver dúvida aí de cirurgia guiada, você vai me mandando. Mas é interessante você fazer um curso, tá bom? Qual o material desse guia? Esse guia é feito de resina, é uma resina impressa. Deixa eu ver quem mais aqui. Não usa lança, só A2 e 3? Tá, agora que eu vi a pergunta aqui, Ricardo. Não usa lança. Na realidade, o kit da Neodente que eu utilizo não tem a broca lança, tá joia? Né? Mas tem alguns kits que tem a broca lança. Por exemplo, a Delig tem broca lança. Tem alguns outros kits, tá joia? Vamos ver aqui, Pedrão, beleza, Fabiano. Ô Fabiano, beleza? A Fiorella, em cirurgia guiada se acorda o número de fresas e brocas utilizadas sempre. Fiorella, é assim, O sistema Straumann,
ele é mais engessado, tem uma sequência correta, porque ele tem 3 alturas diferentes, tá joia? O sistema neodente, você não tem isso. Por isso que nesse caso que eu mostrei que eu utilizei neodente, eu usei só 2 fresas, porque o implante que eu utilizei foi um implante de 3,5 com macrogeometria assim, ó, paredes paralelas com ponta cônica, para que eu conseguisse um travamento. É uma pena não ter a radiografia aqui nessa montagem que eu fiz, para conseguir o travamento no assoalho de fossa nasal, porque era uma área de reconstrução e tinha lá uma inclinação, né? Lembra? Então, por isso, tá joia? É a macrogeometria. Número de fresas, e quanto menos você usar de brocas, eu sempre falo o seguinte, ó, quantidade de brocas é relacionada à qualidade óssea, tá joia? Então, se você tem um osso duro, você tem que fazer o quê? Esse alargamento progressivo, tá joia? Não dá para você fazer subinstrumentação, que é isso que muitas vezes o dentista não consegue enxergar, porque está tão no subconsciente dele a subinstrumentação para ele travar um implante com 50, 60 newtons, e isso tudo, gente, 50, 60 newtons, isso tudo é besteira, tá? Você vai estar o quê? Prejudicando o osso. Você fala, eu travei meu implante com 60 newtons. Muitas vezes é esse implante de 60 newtons que você vai acabar perdendo, né? Por quê? Porque você está judiando do tecido ósseo. Lembrem do início da técnica, tá? Quando a gente começou a nossa integração, tinha broca do sistema Branimark, broca esférica, broca de 2, 2.15, 2.35, 2.75, 2.85, 3, 3,25. A gente fazia 8 perfurações para alargamento do osso, bem devagarzinho para não ter aquecimento, né? Então tem que tomar muitas vezes muito cuidado. Fiorella, o custo do kit de cirurgia é mais caro do que o kit convencional? Não, as empresas, depende muito das empresas. As empresas, elas fazem alguns... Eu no meu conceito, Fiorella, as empresas teriam que dar os kits, né? Principalmente o kit de cirurgia guiada. Por quê? Porque é um investimento que você vai utilizar muito mais implantes, né? Quanto melhor é o teu resultado com implantes, quanto melhor, mais pessoas utilizam e mais você consegue resolver o problema das pessoas. Eu acho que devia ser dado. Mas eles cobram e muitas vezes eles tem algumas políticas, sabe, de preço, né? Compra X implantes e acaba ganhando lá o kit. Mas no fundo a gente sempre paga o kit, tá? Tá joia? Pessoal, eu estou chegando no final aqui, nós temos mais 1 minuto e 45. Se alguém tiver mais alguma pergunta, é só falar, que a gente vai respondendo aqui, tá? Então, da Fiorella, acho que eu respondi o custo do kit, tá joia? É assim. E outra, o que eu penso sobre um kit? O kit, quanto mais simples, melhor, né? Porque quando você pega um kit lindo, bonito, maravilhoso, mas tem 60 peças, né? Para você se adaptar a essa realidade, você não se adapta. Você corre, você acaba não fazendo cirurgia guiada por causa disso, por causa da dificuldade, né? E todo esse trabalho que foi feito, evolutivo, de kits para simplificação, para central de planejamento, isso tudo foi o tempo que foi mostrando as dificuldades de quem era usuário. Eu era um deles, né? Que participei de toda essa evolução. E eu vejo hoje um movimento ao contrário, aconteceu agora de uns 2, 3 anos para cá, de kits complexos. Então tem kits de 50, 60 peças, que eu acho que não vale a pena, né? Por quê? Porque se você vai entrar na cirurgia guiada, você vai demorar 3 vezes mais. Tá joia? Pessoal, agradeço a presença de todos. Segunda-feira, então, só para relembrar, a gente vai começar a falar os preparos de casos. Nós vamos estar falando segunda sobre casos totais, como preparar, depois como preparar casos parciais, e sempre às 18 horas. Né? Mandem aqui qualquer dúvida, me sigam, mandem material para quem vocês conheçam que queira saber sobre cirurgia guiada. Um beijo a todos, excelente final de semana, e amanhã ou domingo provavelmente eu tenho uma live com algum amigo. Tá joia? Um beijo a todos, obrigado, valeu!